Bom, a gente está aqui hoje com o Conrado, e que vai nos falar um pouquinho sobre mindset empreendedor. Gente, a gente está aqui hoje com a Mariana, que é a novo membro aqui da WebLive. E, na verdade, novo membro, não sei quando que você está assistindo isso, mas o novo membro hoje, que dia é hoje, né? É início de março. Início de março, acho que 8, ou 10, não sei. Bom, então vamos falar um pouco sobre mindset empreendedor. Eu gosto muito desse assunto porque, Mariana, uma coisa que eu falo muito das pessoas é: tudo que é criado duas vezes. Sempre. Primeiro você cria na sua mente, é daqui que sai tudo. E essa aqui é a matéria-prima de qualquer negócio. E depois que o empreendedor tem a visão dele, ele recria essa visão no mundo real, no mundo de átomos. Então, os empreendedores deveriam se preocupar muito mais com o que sai daqui de dentro, o mindset, do que de fato eles se preocupam. Então, se você é empreendedor, seja empreendedor digital ou seja empreendedor de átomos, se você tiver uma fábrica, uma indústria, uma padaria, tanto faz, você está recriando no mundo real aquilo que saiu da sua cabeça. Bom, você aponta 10 pontos sobre o mindset empreendedor. A primeira observação que você faz é sobre a meta clara, sobre ter visão. Isso. A gente vai conversar sobre 10 pontos que eu sempre divulgo muito para as pessoas, eu tenho palestras disso também, que se o empreendedor, por que eu tenho esses 10 pontos? Se o empreendedor, se ele tiver consciência de cada um desses 10, ele consegue ter um negócio de sucesso, ele consegue ser um empreendedor de sucesso. Eu defendo muito que ser empreendedor não é você simplesmente montar um negócio, é você ter a mentalidade certa. O negócio está aqui dentro. Eu lembro que quando eu montei a PubliWeb, que foi a minha agência que eu vendi, tive 7 anos a agência, eu contratei 2 estagiárias não remuneradas. Eu fui numa faculdade, coloquei cartazes e coloquei lá, contrata-se estagiárias para a agência nova em Campinas e tal. E aí apareceram lá vários currículos, agência de marketing. E só que a agência era no seguinte lugar. Um amigo meu chegou um dia para mim e falou o seguinte: eu queria montar uma agência, mas não tinha lugar. Só que eu já estava contratando as estagiárias, só que eu não tinha lugar para colocar elas ainda. E aí esse amigo meu chegou para mim e falou o seguinte: Conrado, eu estou precisando de uma recepcionista. E eu sei que você está entrevistando um monte de estagiário essa semana e tal. Você não tem nenhuma para me indicar, não? Aí eu falei: cara, eu tenho sim. Eu posso ser a sua recepcionista. Porque ele tinha uma sala, e é porque eu precisava de um lugar, era a sala dele e uma salinha que ficava na frente, que era da recepcionista. Eu falei: cara, é tudo que eu preciso para montar minha agência. E aí, essas 2 meninas que eu contratei, porque de 20, quando eu falei que não era remunerado, sobraram 10, das 10 eu escolhi 2. E essas 2 meninas, quando chegaram na agência, né, eu fiz um escritório alugado, quando elas chegaram na agência, elas olharam para aquilo e falaram: nossa, mas isso aqui não é uma agência, isso aqui é uma recepçãozinha de uma sala pequena de um consultor, que é seu amigo. Eu falei: então, é verdade. Do lado de fora parece isso, mas se a empresa não for grande, do lado de dentro, do lado de fora, ela vai continuar pequena. Mas se ela for grande aqui dentro, o lado de fora cresce muito mais rápido, porque você tem uma visão do negócio. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu via aquela salinha minúscula de uma recepção de uma salinha que já era pequena do meu amigo como uma baita agência, uma agência enorme, atendendo clientes do Brasil inteiro, com uma proposta inovadora. Só que tudo bem, a gente estava naquela salinha, mas em muito pouco tempo, em 3 meses, a gente já mudou para uma outra casa. Na verdade, foi essa casa aqui que a gente está agora, foi a primeira casa da agência. A gente rodou e voltou para essa casa. Eu tenho muito significado essa casa. Eu cheguei a morar nessa casa, inclusive, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas no final eu via a empresa como algo muito grande. Quando você tem uma visão, quando você entende o que você quer do mundo, você consegue ver aquele lugar, que mesmo que seja na sua mesa de trabalho, mesmo que seja no seu quarto, né, na sua república. Na verdade, comecei a montar a agência, comecei a idealizar a agência quando eu morava numa república, eu e mais 12 caras, em Barão Geraldo, que é um bairro universitário, um distrito universitário aqui em Campinas, e na metade direita da mesa, porque eu morava num beliche, né? E a metade esquerda era do japonês que morava no meu quarto.
E é isso, você tem que ter uma visão muito clara, você tem que saber onde você quer chegar. Quando você entende isso, não importa o que tem, quais são os átomos, o que importa é o que está aqui dentro. É isso que é o primeiro ponto do empreendedor, a visão clara, a visão grandiosa, saber exatamente onde quer chegar. Certo. O segundo ponto que você aborda é o propósito. Tem muito empreendedor que ele confunde montar uma empresa com ganhar dinheiro. Você não está montando uma empresa para ganhar dinheiro. Você está montando uma empresa para construir um mundo melhor. Tem uma frase do Steve Jobs que eu acho genial, no famoso discurso dele de Stanford, que ele fala: cada sonho que você deixa de cumprir é um pedaço da sua vida que deixa de existir. Então, quando você tem um sonho, você tem um propósito. O dinheiro não é o sonho. O sonho é você, por exemplo, matar a fome do mundo. Isso é um propósito, é um sonho, é uma coisa grandiosa, é nobre. O teu sonho talvez seja você viajar para a Europa e visitar a Mona Lisa no Louvre. Tem que ser alguma coisa grande, alguma coisa que seja maior do que você. A visitar a Mona Lisa, na verdade, não é algo tão grande assim. Tudo bem, não é tão grandioso assim, um nobre assim. Mas você tem que ter um propósito de vida. Um propósito que seja compartilhado entre as pessoas que estão ao seu redor. Se você não tiver um propósito forte, um propósito nobre, simplesmente você vai caminhar sozinho ou vai chefiar as pessoas. Um dos pontos de liderança que eu vejo é o fato de você apresentar algo que seja partilhado entre todo mundo. E as pessoas falem: nossa, isso aqui é muito legal. E as pessoas compram aquele propósito. E elas seguem você, não porque você montou uma empresa, mas porque você tem um propósito que todo mundo acredita. O nome da nossa empresa é WebLive. E o WebLive, W-E-B-L-I-V, pode ser lido como We Believe, né? We Believe. Nossas crenças é que definem quem nós somos. Se você quer mudar um homem, mude as crenças dele. Se você quer mudar como ele age, o que ele fala, o que ele faz, como ele faz, o quanto ele faz, mude a crença dele. Quando você passa a acreditar em alguma coisa, você age em prol da sua crença. E o We Believe ou Web Believe tem tudo a ver com isso, e propósito tem tudo a ver com isso também. O que você acredita? É legal você se perguntar: no que você acredita de fato? No que faz você acordar cedo e dormir tarde? Ou o que faria você acordar cedo e dormir tarde? O que faria você não almoçar, não jantar e virar uma noite fazendo alguma coisa? O que? É uma causa social? É andar de bicicleta? É o que? Isso que as pessoas não têm. As pessoas não se conhecem o suficiente para saber quais são as crenças delas. Quando elas entendem quem elas são e quais as crenças que elas têm, aí sim elas se movimentam, elas vão muito mais longe. Eu lembro que quando eu montei a PubliWeb, eu passei um período muito difícil na minha vida. Quer dizer, quando eu saí, eu estudei no ITA, fiz engenharia e tal, e aí eu saí de lá e vim para Campinas sem emprego, sem eira nem beira, sem dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E eu passei um período, nesse meu período inicial, de 6 dias comendo pão e bebendo água. Porque eu não tinha dinheiro, juntava as moedas assim e só dava para aquilo mesmo. E várias pessoas passaram por isso também. Só que quando eu fui montar a PubliWeb, eu pensei o seguinte: eu não tenho dinheiro nenhum. Na verdade, eu tinha quebrado, eu tinha vindo de uma falência de uma outra empresa que eu tinha montado. A gente vai falar sobre isso também, sobre fracassos. E a partir do momento que eu pensei, como que eu vou montar uma agência sem ter um tostão? Vou fazer o seguinte: eu vou dar palestras beneficentes em que eu vou convidar os empresários para que eles participem de uma palestra que eu vou ensinar marketing digital. Mas eu não quero cobrar por essa palestra porque eu quero cliente. O objetivo não é o dinheiro, o objetivo é um cliente. Eu vou cobrar 1 quilo de alimento não perecível. E a gente fez 26 palestras. A gente distribuiu em Campinas quase 2 toneladas de alimentos. Assim, todas as ONGs, instituições de caridade de Campinas ouvindo falar da gente, porque a gente distribuiu muita comida, muita. Eu me lembro que teve um dia que chegou um Fusca, nessa casa aqui, chegou um Fusca de uma instituição muito quebrado, com sabe aqueles Fusca com para-choque amarrado com barbante? Mas aí chegou, a gente colocou os alimentos e ele não andou.
Ele não andou, simplesmente ele não saiu do lugar. Aí a gente teve que tirar uma parte dos alimentos, aí ele foi, fez 2 viagens, eu acho. Então, quer dizer, isso tem tudo a ver com aquele meu primeiro sentimento de passar fome é algo muito grave, muito sério. Eu tenho que mudar isso. E o meu propósito durante 2 anos de agência foi, a gente vai ganhar clientes, só que a gente vai ajudar também pessoas que não tem a mínima ideia do que seja internet, não tem a mínima ideia do que a gente está fazendo aqui, mas por algum momento a gente vai tocar a vida dessas pessoas através do alimento não perecível que a gente cobrou como entrada. Tem que ter um propósito e a empresa inteira aderiu àquilo. A empresa inteira comprou essa causa social. E a partir daí você se torna um líder e não um chefe. Porque você mostra um caminho, uma visão em que todas as outras pessoas acreditam e seguem junto com você. Ou seja, você tem um propósito do seu negócio. É mais do que ganhar dinheiro. É algo muito maior do que você. Eu acho que você já fez uma introdução ao próximo ponto, que seria a equipe. Sim. Eu gosto muito de falar no plural. Eu não gosto de falar no singular. Aquela questão do eu fiz, nós fazemos, nossa empresa, o nosso propósito. Por quê? Porque a empresa é a equipe. A empresa não é uma pessoa. Uma pessoa pode ser a visionária, aquela que fala o seguinte, vamos para lá. Ok, mas a partir do momento que ele fala vamos para lá e que a equipe acredita naquilo, tem aquele mesmo propósito, aquela mesma crença, as pessoas seguem, só que não é seguir atrás em fila indiana, é seguir do lado. É todo mundo caminhando junto, todo mundo crescendo junto, todo mundo fazendo o seu nome, crescendo profissionalmente, crescendo como pessoa. Agora, então essa é a sua equipe. O líder geralmente escolhe a equipe, geralmente não, né? Principalmente no início ele escolhe a equipe, só que o ponto principal aí não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que quer trabalhar para você e que aceite o salário que você está pagando. É muito mais do que isso. Você tem que contratar pessoas melhores que você. Se você é a melhor pessoa da sua equipe, você está contratando errado. Você tem que contratar gente que seja sempre melhor. E um grande problema, o maior problema do empreendedor é o ego. É o que derruba ele. Quando o cursinho quebrou, então eu tive um cursinho e ele quebrou. E uma das grandes razões, talvez 50% que eu atribuo o porquê do cursinho ter quebrado, foi justamente o meu ego. Quer dizer, eu montei o cursinho com 22 anos, tendo largado uma faculdade. E aí as coisas começaram a dar certo. E quando as coisas começaram a dar certo, eu comecei a acreditar que eu era diferente das pessoas, que eu tinha alguma coisa especial, que eu era superdotado, sei lá. E quando eu comecei a acreditar nisso, o cursinho começou a quebrar. Porque aí o Murilo Gun, que é um cara que eu gosto muito, ele fala uma coisa que eu adoro. Tem algumas pessoas que são blindadas de feedback. O cara é blindado de feedback. O feedback não chega nele. E foi um pouco isso que aconteceu comigo naquela época. Eu passei a ser blindado de feedback. Eu não ouvia mais as pessoas. E aí, é lógico, foi o início do fim da empresa. E aquilo me deu uma grande lição. Você tem que ter uma equipe que seja melhor do que você e você não pode ter o ego grande o suficiente para contratar pessoas que sejam só menos competentes que você para você ser o todo-poderoso. Você tem que contratar gente melhor. Você tem que fazer com que aquelas pessoas melhorem ainda mais, porque são elas que vão ajudar você, não o contrário. Talvez no início você ajude elas, você seja o líder servidor, né? Você suporte a sua equipe e faça com que eles cresçam. Mas no segundo momento, são eles que vão te ensinar, são eles que vão fazer com que o negócio ande. Porque senão o negócio se limita àquilo que você é. E você é só você só tem 24 horas por dia, você é frágil, você fica doente. A equipe não. A equipe é forte. Você é fraco, você não é importante, você é só um ser humano. E uma frase que eu gosto muito, sozinho nós somos vulneráveis, juntos nós somos invencíveis. E é sempre essa questão da equipe que eu prezo muito nesse mindset empreendedor. Uhum. E em relação à comunicação? A questão de... Para você mostrar o propósito, para você mostrar a visão, para você entender quem é a pessoa que você está contratando, você tem que ser um bom comunicador e tem que aprender a ouvir. A comunicação não é só falar, a comunicação é falar e ouvir. A comunicação é algo que se retroalimenta, é algo que se desenvolve na audição e na fala. Tudo isso é comunicação. E na visão, quando você lê pessoas, quando você consegue ler alguém, então quando você contrata alguém, você tem que mostrar para ela claramente qual é a sua visão de mundo, o que você está enxergando do mundo, o que você de fato está querendo transmitir, qual é o propósito,
como que você escuta a pessoa, como é que você lê a pessoa, tudo isso é comunicação. Então, uma das principais características de um comunicador, de um empreendedor de sucesso, é uma comunicação assertiva, uma comunicação que de fato atinge o alvo, seja eficiente. Você empreendedor, um conselho que eu te dou, desenvolva a sua comunicação. Notícia boa e notícia ruim. Notícia boa, você pode falar, Conrado, mas eu sou muito tímido, mas eu não consigo me comunicar direito. Primeiro, se você é tímido, talvez você tenha uma excelente característica que pouca gente tem. Você sabe escutar, porque você escuta mais, você presta mais atenção no mundo. Se fortaleça nisso, mas treine a questão da comunicação, da oralidade. As pessoas falam hoje, nossa, Conrado, você é um bom comunicador. Mas eu não nasci um comunicador. Eu nasci chorando, careca, banguela, né? E eu fui me desenvolvendo. Uma dada época da minha vida, eu me lembro que eu estava na 5ª série e eu era uma ameba. Eu era uma coisa jogada numa cadeira, estudando, fazendo prova. Cara, eu não falava. Em algum momento, eu tinha 12 anos, minha 5ª série, foi em 84 isso, nossa, você já era nascido em 84 já? Ainda não. Ainda não, meu Deus do céu. 84, de repente me deu um estalo de eu falar o seguinte, cara, eu tenho que mudar, não posso continuar assim, não dá, não casa com aquilo que eu quero. E aí eu comecei um trabalho interno de mudança. Mas não foi assim, na 5ª série eu era tímido, na 6ª série eu era um cara extrovertido, não. Eu tinha 12 anos, talvez com 22 anos eu tivesse um pouco mais extrovertido. E é lógico, agora eu estou com 40, quer dizer, eu estou muito mais extrovertido, mas é um trabalho que você realiza todo santo dia. Você quer ser um empreendedor, desenvolva a sua capacidade de se comunicar, de transmitir de maneira clara, assertiva, precisa, eficiente, com uma comunicação de resultados, porque isso vai te ajudar muito na tua caminhada empreendedora. É um aprendizado e você tem que ouvir e falar. E é um treino. A boa notícia é, treina. Todo santo dia você treina. Eu lembro que nessa época, qualquer coisa que falavam, a gente precisa de um orador para classe. Eu levantava o braço, sem pensar. Não pensa, relevanta o braço e se candidata. E depois você vai ter que dar um jeito. E era isso que eu fazia. Eu me colocava em situações fora da minha zona de conforto. Isso com 12, 13, 14, 15 anos, até hoje. Você já contou a história da recepção da PubliWeb? De como ela começou, e eu acho que ela encaixa aqui no Quinto Inter também, que começa com o que tem. Começa com o que tem. Muita gente, o empreendedor, ele costuma dar desculpas. Se você quer montar um negócio, talvez você esteja pensando o seguinte, mas por que você não começou ainda? Você pode falar, não comecei porque eu estou no emprego, e eu tenho que primeiro pegar o fundo de garantia, depois eu tenho que ver a casa que eu vou alugar, e depois eu tenho que ver onde que é o fornecedor do pão. E, cara, começa com o que você tem hoje. E quando eu estudo a história dos empreendedores, as histórias são sempre de vai lá e faz. Vai lá e faz, não interessa. Você tem que planejar, óbvio, você tem que se planejar, mas você tem que se planejar para começar com aquilo que você tem, não aquilo que um dia você pode vir a ter. Muitas pessoas pensam o seguinte, quando eu tiver dinheiro... Meu amigo, você não tem o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, começa sem o dinheiro. Quando eu for um cara mais forte... Cara, você não é forte, então começa sem ser forte. Dá um jeito. E... o comércio com o que tem, para mim, é fundamental, porque quando você assume responsabilidade pela sua vida, você passa a contar com aquilo que você é, aquilo que você tem. Você não terceiriza a sua vida. Você não fala, eu não vou começar com o que eu tenho agora, porque eu tenho muito pouco, mas daqui a um ano meu primo vai conseguir um emprego, vai trocar de carro, ele vai me emprestar o carro para que eu comece a fazer. Dá um jeito, aluga um carro velho, sei lá, qualquer coisa. Comece com o que tem. Sem as desculpas de que não vou começar porque eu não tenho alguma coisa. Você é empreendedor, começa agora, começa com o que você tem. Veja os seus recursos, por menos que eles sejam, e começa. Quando eu comecei a PubliWeb, eu saí de 3 anos e meio de um cursinho, que faliu. Eu costumo falar que tem 2 tipos de falência. Você sabia dessa? Você não sabia dessa? Tem 2 tipos de falência. Tem a falência espetacular
e tem a falência apoteótica. Okay? São dois tipos. Carol, são dois tipos de falência, Carol. Okay? A espetacular e a apoteótica. A espetacular é quando a sua empresa quebra e não sobra nada da empresa. Vira pó, é tudo pó. Agora, a apoteótica é muito mais legal. É quando você quebra junto com a empresa. Quer dizer, a empresa vira pó e você vira pó junto. E é exatamente isso. O que aconteceu comigo foi a falência apoteótica. Eu quebrei junto com o negócio. Então, olha só que incrível, né? Eu tinha quebrado junto com o negócio. Eu tinha dias que eu tinha que escolher se eu pegava ônibus ou almoçava. Não tinha dinheiro para as duas coisas. Eu tinha que, todo dia era uma escolha. E mesmo assim, eu fui lá pagando a dívida, na aula particular e tal, e montei uma agência. Eu estava com 200 mil em dívida nas costas quando o cursinho quebrou. Aí eu montei a agência. E uma dada hora da agência, por causa da crise também, a gente perdeu alguns clientes grandes e tal, um pouco de incompetência de gerenciar algumas coisas também, alguns problemas. A gente, uma dada hora, a gente estava com 500 mil em dívida. 500 mil, gente, era R$500 mil em problemas, em dívida que a gente tinha que pagar. E a partir daí eu montei um outro negócio. Foco na solução, não foco no problema, foco na solução. O que eu tenho que fazer para resolver esse negócio? Esse negócio se resolve? Não, ele não se resolve em si mesmo. Ok, então eu tenho que montar um outro negócio para resolver esse negócio. E foi isso que eu fiz. Então, quer dizer, eu montei um outro negócio, resolvi e continuei. Que é o negócio que a gente está hoje. Então, quer dizer, você tem que começar com o que você tem que fazer o que é necessário, você tem que fazer o que é importante e você tem que ter uma mente forte para que você, mesmo diante de toda a adversidade, você consiga fazer a coisa acontecer. E você só tem essa mente forte por causa daquele nosso segundo ponto, a crença, o propósito, algo que é maior do que você. É isso que te fortalece, é isso que você de fato segura e fala, vai dar certo. É o teu propósito de vida. Bom, eu acho que isso já meio que resume o sexto ponto sobre como lidar com o fracasso e com o sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. O Michael Jordan tem uma frase que eu acho genial. Uma citação dele que ele fala o seguinte: eu fui o jogador de basquete que mais errou cesta em toda a história da NBA. Em 19 campeonatos que o time todo dependia de mim, eu falhei. E eu tive mais fracassos em jogos de basquete do que qualquer outro jogador. E é por isso que eu sou um sucesso. O Michael Jordan, ele via quais eram os pontos fracos dele e ficava, depois do treinando. Ele era fraco em arremesso de 3 pontos. Ele ficava treinando arremesso de 3 pontos. O tempo todo. Ficava lá horas, até ele acertar o suficiente. Eu sou fraco em... O Schwarzenegger também. Aquela coisa, eu sou fraco em tal ponto, em tal músculo, quando ele passou a se candidatar a Miss Universo. Então eu vou trabalhar esse músculo. Então ele ia trabalhando até ele ser equilibrado. E é exatamente isso, você vai ter fracassos e você vai ter que lidar com os fracassos. E quando as pessoas falam, Conrado, mas como que você conseguiu montar uma empresa com uma dívida de centenas de milhares de reais nas costas? Porque, primeiro, eu foquei na solução e, segundo, eu sabia que aquilo era uma parte do sucesso. E uma coisa engraçada que eu falo, se você é empreendedor e você fala, nossa, mas Conrado, eu estou num buraco sem fundo, eu não sei como é que eu saio, você está no caminho certo. Quer dizer, você entendeu, né? Você entendeu? Você está no caminho certo significa você tem que passar por isso. Raras são as pessoas que conseguem o sucesso de primeira. O Mark Zuckerberg, estatisticamente ele não existe. Porque não existe aquela coisa de tive uma ideia e vou ficar bilionário com essa ideia de um dia para o outro. Isso não existe, não confia nisso. Eu critico muito aquelas revistas de empreendedor do ano porque só mostra os sucessos do cara. Não mostra os fracassos dele, só mostra a parte boa da história, mas não mostra as noites que ele ficou sem dormir, o que ele relegou de vida pessoal, o filho dele que ele perdeu o aniversário do filho, a mulher que tem aquele monte de passivos emocionais, para ele construir o negócio dele, para ele estar lá, tenacidade absoluta. Então, não mostra as dores. O fracasso faz parte do sucesso. Então, se você hoje pensa, Conrado, mas eu hoje estou no fundo do poço, eu estou sem dinheiro, eu estou infeliz. Cara, olha para a solução e continua. Tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito, que é: se você está atravessando o inferno, não pare.
continua atravessando, vai até o fim, não para no meio do inferno, continua andando, porque é assim que você vai sair do inferno. Então, esse ponto é um dos fundamentais que as pessoas não entendem. O fracasso faz parte do sucesso. E as perdas aceitáveis? O outro ponto é... Quando você começa um negócio, você tem que definir até onde você consegue ir. Você tem que definir o que é fundo de poço. Defina fundo de poço. Quer dizer, Conrado, vou montar uma imobiliária. Tá, então você vai alugar casa, vai contratar as pessoas e tudo, mas até onde você aguenta perder, mantendo a sua sanidade? Você aguenta perder o seu carro? Aguento, legal, vendo o carro, qualquer coisa eu vendo meu carro. Aguenta perder o seu apartamento? Nossa, aí já é mais difícil, não sei, mas tá, tudo bem, aguento perder meu apartamento. Você aguenta ficar devendo para meio mundo, as pessoas ligando para você? O empreendedor, e algumas pessoas que estão assistindo a gente vão entender isso que eu vou falar, só tem uma história pregressa nisso. Um dia, eu estava numa loja de surf, não que eu surfe, tá? Assim, eu desejo, eu tô procurando esse caminho, mas eu estava numa loja de surf e eu queria comprar um DVD de surf. Então, um DVD com onda, para filmando o pessoal e tal. E eu gosto muito, né? Eu gosto muito de praia, gosto muito de surf, apesar de não surfar. E aí o vendedor chegou para mim e falou o seguinte: não, cara, porque esse DVD e tal é sensacional, porque tem a onda, tem isso, tem aquilo e tal. Quando você olha para a TV, você quase que sente aquela espuminha nas costas. Cara, eu achei genial aquilo. O cara que não é surfista, ele nunca vai ter a sensação da espuminha das costas, da onda quebrando nas costas dele. Quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, né? Você tem que ter sido para pensar nisso. E eu lembro que quando eu era empreendedor, eu vivia em sobressaltos quando o telefone tocava, quando eu estava no meio do problema. Porque quando o telefone tocava, muito provavelmente não era uma boa notícia, era uma má notícia. Era alguém ligando para mim me cobrando. E aquilo me fazia ter um sobressalto. E eu aceitei aquilo como uma perda aceitável. Então, o que você, empreendedor, ou candidato a empreendedor, tem que pensar é: até onde eu consigo ir? Será que eu consigo ficar em sobressaltos quando o telefone toca? Será que eu aceito perder o meu carro, perder o meu apartamento? Será que eu aceito ter 200 mil, 500 mil em dívida e ainda assim continuar olhando para frente e ainda assim continuar caminhando? Eu aceito passar 20 anos trabalhando muito mais do que os meus amigos e algumas vezes até ganhando menos do que eles? Eu aceito viver no risco? É isso que você tem que pensar. As perdas aceitáveis. Se você não define o que é fundo de poço, se você não define o que é uma perda aceitável, talvez você se frustre muito rápido. Mas quando você descobre tudo aquilo que você consegue aceitar, quando você descobre até onde você consegue ir no fundo do poço, os problemas que acontecem no dia a dia ficam menores. Porque ele não é mais um problemão, ele é apenas uma pedrinha ou 1 metro abaixo num poço que tem 200 metros de profundidade. Você olha e fala, ok, isso é um problema, tudo bem, vamos administrar esse problema porque eu estou muito longe do meu fundo de poço ainda. As perdas se tornam mais aceitáveis. Então, defina fundo de poço, até onde você consegue ir, mantendo a sanidade, e a partir daí administre melhor os problemas. E você vai perceber uma coisa: quando você definir o fundo de poço e chegar lá, se você chegar lá, você vai descobrir que você ainda tem uns 10 metros para baixo. Você consegue lidar muito mais com problemas, você é muito mais forte do que você acha que é. O Johnny Depp tem uma frase que eu acho genial, que é: você não sabe o quão forte você é até que você precise sê-lo. Quer dizer, você não sabe o quão forte você é até que você precise ser forte o suficiente. Bom, você estava falando de foco, esse é o nosso 8º ponto. Tem 2 tipos de foco, Mariana, 2. O foco difuso e o foco estreito. Isso é uma teoria minha, tá? Não é uma teoria, você não vai ler isso em livro, né? Mas é o que eu percebi ao longo desses meus 20 anos como empreendedor, né? A gente faz 20 anos que eu sou empreendedor. 20 anos, cara. 20 anos. E o foco estreito é o que geralmente a literatura fala, que é aquela questão de: eu só vendo acessórios de moda vermelho. Então só vende cinto vermelho, tênis vermelho, roupa vermelha, só vende coisas vermelhas. Ok, e tem lojas que fazem isso, que só vendem acessórios de moda vermelhos. Isso é um foco bem estreito, eu só vendo isso e só vermelho. Agora,
Existe um outro tipo de foco que eu gosto muito dele, principalmente quando você está no início do negócio, que é o seguinte: você quer montar alguma coisa ligada à roupa. Você acha que é confecção, e aí você vai montar uma confecção. Só que aí você descobre os problemas que a confecção tem. Você descobre que a concorrência chinesa é desleal, você descobre que as pessoas não estão comprando mais roupas com o preço que elas compravam antes, você imaginava margem de lucro, mas você descobriu que é um pouco menor. Você vai descobrir esses problemas. Só que se você mantiver um foco muito estreito em eu quero montar uma loja de roupa feminina, você vai perder as oportunidades que aparecem em torno de você enquanto o teu negócio não está maduro ainda. Enquanto você ainda está pesquisando o que você de fato vai fazer. Quando você mantém um foco difuso, quer dizer, você olha em volta, não só aquele foco estreito no início do negócio, mas você olha em volta, você consegue olhar o seguinte: nossa, mas espera aí, eu queria montar uma loja de roupa feminina, mas eu descobri que loja de roupa evangélica é uma baita oportunidade de negócio, porque não tem. Ou então eu descobri que loja de roupa para mulheres muito altas também é uma baita oportunidade. As mulheres estão crescendo cada vez mais, a população está crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais alta, e não existe tantas roupas ideais para mulheres muito altas, que caiam bem nelas. Pô, interessante. Então, quer dizer, você começa a descobrir onde estão as oportunidades dentro da tua área. Não aquele foco estreito, quero montar uma loja de roupa feminina. Não, você pode ir um pouquinho para o lado, um pouquinho mais profundamente, segmentar melhor. Ou então você diz, eu descobri que não existe moda masculina como se vende moda feminina, com variedade. Então eu vou montar uma loja de moda masculina diferenciada. Você tem que ter um foco difuso, porque você não se atracou com o problema ainda. Quando você se atraca com o problema e você descobre onde estão as oportunidades, aí sim você descobre para onde você vai, estreita o teu foco ali, e aí sim, na segunda fase do negócio, que é a fase de agora eu sei o que eu quero, você usa o foco estreito. Aí sim, foco, foco, foco. Foco não é o que você escolhe, foco é o que você desescolhe. Foco é tudo aquilo que você fala não para escolher alguma coisa. Então, muita gente fala que foco é, você tem que mirar em uma coisa só. Não, você tem que desescolher o resto. Isso é foco. Porque falar não é muito mais difícil do que falar sim para uma coisa. Você é sempre tentado. E quando você está no negócio, o negócio começa a crescer, vai acontecer isso com você. Quando o teu negócio começar a crescer, ou talvez ele já esteja maduro, você vai ter diversas oportunidades novas de negócio. E aí o que vai acontecer? Você vai tender a seguir outras oportunidades de negócio e perder o foco do seu negócio. Você não vai saber falar não para essas oportunidades. Saber falar não é fundamental em qualquer área da sua vida, principalmente no empreendedorismo. Ou seja, você também precisa de equilíbrio. Você precisa de equilíbrio. Isso, e o que você tem para nos falar sobre equilíbrio? Esse é um outro ponto que eu considero fundamental. Eu até falei isso numa entrevista. Quando eu tinha dos meus 20 aos meus 30 anos, sucesso para mim era dinheiro. Cara, trabalhava, virava à noite, fim de semana, carnaval, ano novo. Não tinha dia ruim. Eu trabalhava todo santo dia. E pasmem, eu não consegui dinheiro. Porque eu estava com foco no lugar errado. Dos 30 aos 40, eu descobri, ou perto dos 40, eu descobri que não era o dinheiro, era o reconhecimento. E reconhecimento traria o dinheiro. E ok, e aí eu comecei a ganhar mais dinheiro sim, através do reconhecimento, através de um bom trabalho. Só que de alguns anos para cá, eu descobri que sim, é o reconhecimento, sim, é também o dinheiro, mas é principalmente o equilíbrio. Uma empresa é um organismo. Você tem que cuidar de todas as áreas bacanas, prazerosas. Gravar uma entrevista é muito legal, conversar, passar isso para as pessoas é muito legal, ensinar isso é muito bacana. Só que eu tenho que cuidar das contas da empresa também. Só que eu tenho que cuidar das compras da empresa. Quer dizer, tem as partes chatas, enfadonhas, e tem as partes extremamente prazerosas. Você tem que cuidar de tudo isso, seja departamento financeiro, seja vendas, seja marketing, seja produção, seja contratação, RH. Isso é o equilíbrio. Então, o sucesso do teu negócio, assim como o teu sucesso como pessoa, como empreendedor, é você ser uma pessoa equilibrada e uma empresa equilibrada. Quando você está equilibrado, a sua empresa também está equilibrada. Então, isso aí é uma lei natural. Se a sua mente estiver em caos,
a sua empresa também vai estar. Porque muitas vezes a empresa é um reflexo claro do que é o empreendedor. Esteja bem com você mesmo e a sua empresa estará bem também. Então, para finalizar, nosso 10º ponto é sobre processos. Processos. Tem uma frase que eu adoro, que eu repito para mim mesmo o tempo todo, que é uma frase de Schopenhauer, que ele fala o seguinte: o homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. Quer dizer, eu olho para isso aqui e falo o seguinte: legal, esse é meu campo de visão, então isso é o mundo. Acabou, esse é o meu mundo. Eu fico míope. E aí eu começo a me considerar muito grande dentro daquele mundo, porque dentro do meu campo de visão, eu sou o mais importante, eu sou a figura central, sou eu que estou vendo, inclusive. É um grande erro. Quando o ego do empreendedor começa a crescer demais, que ele tem que colocar ele numa cadeira e o ego dele na outra cadeira, é o início do fim, como eu já falei. Você não é importante. Eu adoro essa frase. Repita, você não é importante. Todos os dias você tem que repetir para você: você não é importante. Você é uma figura, sim, importante para a sua empresa, você é importante para a sua família, você é importante para você mesmo, mas você não é importante, ponto. Você não é o mais importante. Você não é a pessoa que é a mais importante do mundo. Você não conhece tudo. Existem coisas que a gente não tem a mínima noção. Por isso que eu adoro viajar. Quando você viaja, você descobre um novo mundo, você descobre pessoas novas, você descobre idiomas que você nunca ouviu falar, você descobre culturas que você nunca viu. E você não sabe nada, você tem que aprender, você tem que manter uma postura humilde para aprender sobre aquela região, sobre aquele idioma, sobre aquele local, aquela cultura, aquele povo. Você não é importante. Então, quando você descobre que você não é importante, você passa a ter uma atitude mais humilde perante a sua empresa e você quer que as pessoas que estão na sua empresa e que a própria empresa cresça mais do que você. Você não pode ser um limite para o seu negócio. O ser humano, ele é um só, qualquer pessoa tem 24 horas, aquilo que eu falei no início, eu sou só um. A equipe é que faz com que o negócio inteiro ande, a marca faz com que a empresa tenha respeito no mercado. Então, com isso, você assumindo uma atitude humilde frente ao seu negócio, você passa a entender o seguinte: peraí, o meu negócio não pode depender de mim. Eu não posso ser o limite do meu negócio. Ele tem que ser maior do que eu. E como que eu faço o meu negócio ser maior do que eu? Através de processos. Tem muito empreendedor que monta um negócio para que o negócio gire em torno dele. Aliás, tem uma música do Edu Lobo que fala sobre todas as coisas. E aí ele fala, eu não lembro as palavras exatas, mas ele questiona: mas será que Deus criou o universo, as estrelas, tudo, para girar em torno dele mesmo? Não, ele criou isso para ser uma coisa muito maior. A gente cria uma empresa para ser algo muito maior do que nós mesmos. Não caia, você empreendedor, no erro de criar um negócio para girar em torno de você mesmo. O negócio tem que ser maior. Você pode ser o início do negócio. Quer dizer, é aquele foguete que leva, aquele motor propulsor que leva o foguete até passar da atmosfera. Só que depois dali, o foguete consegue ir sozinho. E aí o negócio anda sozinho. E você pode tirar um pouco o pé do acelerador e o negócio não ser você. O negócio tem que começar com você, mas não ser você o tempo todo. Então, com isso, como é que você não limita o negócio a você? Você não limita o negócio a você quando você cria processos. Criar processo é fundamental. Posicionamento, promoção e processos. São 3 pilares do teu negócio. Você tem que saber promover o seu negócio, você tem que ter um posicionamento claro, ver a questão da visão, do propósito, dos valores, e você tem que ter processos. Processo significa, quando a gente recebe reclamação de um cliente, o que a gente faz? A gente tem um processo para isso. Quando a gente tem que contratar alguém, como é que a gente faz? Tem um processo para isso. E esse processo é partilhado entre todo mundo da equipe. As pessoas sabem exatamente o que fazer sem que você esteja lá mandando as pessoas fazerem. E isso é você assumir uma atitude humilde perante o negócio. Porque você tem que criar um negócio para que ele seja independente de você. Não dependente, independente de você. Você tem que criar um negócio para não precisar de você. É assim que o seu negócio de fato vai crescer e você vai ser um empreendedor de sucesso. Bom, acho que assim a gente encerra esse vídeo sobre Mindset Empreendedor. Muito obrigado pela entrevista, Mariana. Eu que agradeço. E, meu amigo, um grande abraço e até a próxima.